Olá, tudo bem? Eu me chamo Estevam Alves, sou aluno da Universidade São Judas Tadeu, do curso de Contabilidade, e estou apresentando um trabalho para a Expo São Judas da Unidade Curricular de Contabilidade Financeira e Tributária. É, Junto a mim, tenho mais quatro alunos, que foi a Caroline Pereira, o Leonardo, a Sandra Cristina e o Vinícius de Lima. Ajudaram a fazer esse trabalho. E o trabalho tem como tema principal rendimentos e deduções, tipos e especificações do imposto de renda da pessoa física. Então, a instituição normativa 1690 da Receita Federal determina que são obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual a todos os contribuintes que tiverem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima do limite estabelecido do ano anterior. Então, decorrer de um ano inteiro e no começo do ano seguinte, precisamos fazer essa declaração de imposto de renda. E a declaração deve ser realizada no sistema de declaração de imposto de renda pessoa física, de sigla IRPF, e todo recurso recebido pelo contribuinte, seja em dinheiro, seja em bens, sejam informados a sua declaração do ajuste anual. A Receita Federal define três tipos de rendimento, onde o contribuinte deve enquadrar seus recebimentos. E mediante essa declaração anual, o contribuinte pode realizar a dedução, ponto de será visto e detalhado nos próximos tópicos. Então vamos lá. Rendimentos. Como comentado no slide anterior, constituem rendimentos quaisquer proventos de pessoa física que ultrapassem o teto anual indicado. Então existe ali um teto e se você ultrapassar esse teto, você já se enquadra nesses rendimentos. Eles são obrigados a apresentar a declaração todo o recurso recebido, seja dinheiro, bens e etc. E os rendimentos do contribuinte é definido em três grupos e o contribuinte deve avaliar onde se enquadram seus rendimentos. Cito exemplos abaixo. Os tributáveis são aqueles sobre os quais o imposto de renda incide, ou seja, os valores que você recebeu ao longo do ano que tem desconto de imposto de renda. Então, lá no finalzinho do imposto de renda, terá um descontozinho, que é o famoso DARF, lá no imposto de renda, desses rendimentos que você teve ao longo do ano, que são provenientes de trabalho assalariado ou todo tipo de recursos recebidos, salários, aluguéis recebidos, casas, apartamentos, pensões, direitos autorais e prêmios. E como é a cobrança do imposto de renda nos rendimentos tributáveis? Pode ser por dois tipos de declaração. A declaração simples, a Receita aplica um desconto padrão de 20% sobre todo o rendimento tributável. E a declaração completa, toda a possibilidade de abatimento do imposto são consideradas, incluindo gastos com educação, saúde e dependentes. O desconto do imposto poderá ser menor que 20% e a instituição poderá ser maior. Os isentos e não tributáveis são aqueles valores recebidos e que são isentos e não sofrem a tributação do imposto de renda, como bolsas de estudo, rendimentos de poupança, resgate de FGTS, heranças e outros. Os rendimentos isentos são aqueles que não são cobrados no imposto de renda da pessoa física, pois a legislação entende que não existe aquisição econômica do pagador. Já a tributação definitiva são exclusivos da fonte, pois não compõem a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física na declaração do ajuste anual e não geram qualquer impacto no imposto devido e não admitem a restituição do imposto de renda retido na fonte, sendo o 13º salário, o 13º salário, onde, por exemplo, a tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente aos demais rendimentos recebidos pela pessoa física. Temos também juros sobre capital próprio e rendimentos e aplicações financeiras. Já as deduções, com poucas as palavras, é o quanto você pode abater na sua declaração do imposto de renda. Nas deduções, você inclui os gastos e despesas ao longo do ano que, ao serem declarados, podem reduzir o quanto você pagará do imposto ou garante quanto você recebe de restituição. Quais gastos? Educação, saúde, despesas médicas, empregadas domésticas, doações e pensões, entre outros. Existem dois tipos de deduções que podem ser incluídos no imposto de renda, chamados de gastos dedutíveis. Esses gastos dedutíveis são aquelas despesas que podem ser abatidas na declaração de imposto de renda, reduzindo o imposto de renda a pagar ou aumentando o valor a restituir. Ou seja, tudo o que pode declarar diminuir o montante total sobre o qual é aplicado a alíquota do imposto. Gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, dependente, por exemplo,
estão incluídos na categoria despesas dedutíveis e as deduções do imposto devido. Esse tipo de dedução reduz direto o valor do imposto a ser pago. E é importante saber também, pessoal, observar as especificações de cada item, aqui explicado de forma a entender o impacto real e visualizar de maneira legalista a condução dos rendimentos e deduções. Outro ponto de atenção é que a Receita realiza o cruzamento dos gastos do contribuinte com os dados de quem recebeu os pagamentos. Caso esses valores sejam inconsistentes, o declarante deve cair na malha fina, poderá cair na malha fina e terá que explicar estes gastos ou retificar a declaração, arcando com os encargos relativos aos valores incorretos. Vale destacar que a declaração do imposto de renda pessoa física vai além da apuração do imposto, pois faz radiografia do fluxo de recursos do ano, sendo também utilizado para outros fins de interesse público. Tá? Essa foi a bibliografia usada para fazer o artigo e para fazer o slide, tendo aí como o Código Tributário Nacional, instruções normativas, o livro Manual da Contabilidade Tributária do Pegas, a 9ª edição, e o próprio site da Receita Federal. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Valeu!